Olá, amigos e amigas, mais uma Hora do Café, um papo informal sobre temas do mundo. Hora do Café, um tempo para refletir e conhecer. Sabe aquele papo polêmico, não? É aqui. E hoje eu estou com um convidado extremamente especial para vocês conversarem, mas não pode esquecer de compartilhar esse nosso bate-papo, se inscrever no nosso canal, fazer perguntas, dar sugestões. Marcos Roberto Tomil. Então, o Marco Roberto Tomil é de uma empresa chamada Eton, ele é o diretor comercial, mas depois ele vai se apresentar no nosso papo, como você já sabe, que é um papo totalmente informal. E o nosso tema de hoje é: você sabe o que é eficiência energética? E mais do que isso, que importância tem na nossa vida como consumidor comum, uma pessoa comum, né? Para a nossa vida, para a economia da gente, para sustentabilidade, para a ecologia e tudo mais. Mas, em vez de eu ficar falando, vamos conversar com o nosso convidado e vou falar, passar a bola para ele, ele se apresenta e já começamos aquele papo sobre energia elétrica, eficiência. Marcos, bom dia, muito obrigado por estar aqui. Boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas o pessoal vai assistir, mas eu gostaria que você, então, se apresentasse e vamos entrar no nosso tema. A palavra é sua, Marcos. Bom dia, Armando. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas também, né? Mas fica aí. Eu agradeço o convite. Eu acho que é de extrema importância falar sobre a eficiência energética, porque ela não se limita apenas à energia elétrica, mas à energia, sobre o uso da água, sobre o uso de todas as fontes renováveis, né, que nós temos hoje no planeta. Lembrando que nós não temos ainda um outro planeta para morar, então temos que cuidar desse daqui. Essa é uma boa questão. A gente está, há uma preocupação mundial, porque ao longo dos anos, algumas pessoas, eu, não são todas, têm uma preocupação de repente, dizer o seguinte: espera aí, o que nós estamos fazendo com o planeta? E eu penso assim: o que eu estou deixando de herança para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, ou aqueles que eu nem imagino qual será o tamanho das gerações que vêm, mas as gerações futuras, se a gente não fizer alguma coisa agora. Eu lembro de uma história, Marcos, que acho que é bem interessante, que era de um senhor e o avôzinho dele, né? Os dois estão lá no Japão e tal, e o avô está plantando uma cerejeira. E aí o cerejeira demora muitos anos para dar flor, para dar frutos. E o menino chega, o netinho chega para o vô: vô, que besteira, o senhor está plantando uma cerejeira que vai ficar muitos anos, o senhor vai morrer e não vai ver a cerejeira em flor, nem dar frutos. Ele falou: eu sei disso, mas se eu não plantar hoje, nem você, meu neto, vai conseguir ver. Então, a partir daí, conta para a gente o que é essa questão da nossa eficiência. O que você pode nos ajudar como especialista nessa área? Bom, né, pegando o gancho do que você falou ali no começo, nós temos que pensar em que planeta nós vamos deixar para os nossos netos, né? Eu já penso assim, é, quem são os nossos netos? Como nós vamos prepará-los para o planeta? Porque o planeta vai responder às nossas ações, né? Então, se nós melhorarmos a consciência dos filhos e netos, enfim, das pessoas sobre o uso do planeta, do modo geral, eu acredito que o planeta já está melhorando, já tem uma perspectiva de melhora muito grande, porque somos nós que, manuseando, né, que trabalhando no planeta, é que condicionamos ele para ficar melhor ou não, né? É assim que eu digo. Sobre a eficiência energética, mano, é um tema que hoje está crescendo, né? Nós falamos sobre energia sustentável, né? Então todo mundo já sabe bastante, mas o tema eficiência energética ele está ali lado a lado, é como um primo da energia sustentável, né? Por quê? Porque você começa a sustentabilidade cortando os desperdícios, né? Por que que eu vou jogar fora um recurso muito importante? Está sobrando para mim, mas está faltando para outro, está ficando cada vez mais caro, né?
Então, você já começa assim. Eu lembro, há uns anos atrás, foi lançado um dispositivo que você colocava no registro da entrada de água para a tua caixa, que ele eliminava aquele ar, porque você, no registro, você acabava pagando a água que entrava para a tua caixa e um tanto de ar que passava. E era interessante que você eliminasse esse ar para não estar pagando por algo que você não está usando. Então você veja que a eficiência energética é algo que a gente sempre buscou, né? Mas falta uma consciência, né? Tem empresas, tem pessoas que trabalham, né, em busca disso. É como a invenção da roda, né? Você tem uma roda quadrada e alguém foi lá e percebeu que a arredondada ela trabalha melhor, você gasta menos esforço, né? Tem menos esforço. Então é isso que a gente busca constantemente para o planeta, não desperdiçar recursos, né? A eficiência energética ela parte desse princípio, o uso racional de uma ferramenta para que você gaste o menos possível produzindo sempre o mesmo, ou mais. Ô, Marco. Bom, e é interessante o que você está contando para a gente, porque eu lembro muito dessas questões que, de repente, você tem acesso a vários tipos de energia. A energia que vem da água, né? Uhum. Os reservatórios, A hídrica, a hídrica, você tem a solar, você tem a energia eólica, né? Aí começa a aparecer até energia nuclear, então, vários tipos. A oferta parece que é muito boa, mas ainda nós não temos aquilo que você, na nossa conversa há um tempo atrás, você falou, puxa, precisa de alguma coisa em que você receba aquilo que é bom e continue bom, né? Então, é aquela história de que a eficiência não é simplesmente ter um monte de coisa, né? Mas é usar adequadamente e, como você disse, protegendo o meio ambiente, podendo fazer tudo, usar, vamos chamar assim, não sei se a palavra é certa, mas usando com inteligência essa energia. é Não sei se a palavra. um uso racional, né? Isso, a palavra correta seria racional. O que se tem de proposta nova para esse tipo de trabalho? O que você pode nos contar? Tem alguma coisa que você falou? Olha, isso aqui é bom. Agora vem a fase que toda hora do café tem. A pergunta é: que dicas você dá para um consumidor, para as empresas, para as organizações, com relação a essa eficiência? Bom, sempre evitar o desperdício é uma coisa que se ensina, né? De pai para filho, né? Por que que essa luz está acesa? Por que que nós estamos gastando energia e a vida útil de uma lâmpada, de um equipamento? Eu acho que vocês são com pequenas atitudes, você já começa a fazer isso, você aprende em casa. Mas de um modo mais amplo, mais macro, é, que nós podemos dizer, nós temos hoje, por exemplo, o selo do Inmetro. Quando você vai comprar o equipamento, você tem aquele é classificado por A, B, C e está lá a faixa. Esse equipamento se encaixa na faixa E, ou seja, ele não é tão eficaz, né? Ele gasta mais para produzir o mesmo que o equipamento similar da faixa A, que é a verde, vai te entregar. Ali já é uma consciência na compra, né? É como eu preciso de um carro para trabalhar. Por que que eu vou comprar um V8 que vai jogar monóxido de carbono, né? A mais, gastando mais gasolina, produzindo o mesmo efeito que o 1.0, por exemplo, pode me dar. Essa consciência, né, é que nós temos que ter, né? Os recursos são finitos, né? De alguma maneira são, nós não sabemos. Então, nós temos que ter toda essa consciência. Para o que eu vou usar? Eu preciso disso? Ou só isso me basta e eu vou chegar com o mesmo objetivo? Então, basicamente falando, assim, sem usos técnicos, né? É de uma maneira mais popular, é essa consciência. Eu preciso realmente disso? Eu consigo, né, chegar num ponto determinado ali sem usar tudo isso? Consigo. Então eu vou economizar. Eu acho que são recursos, por exemplo, como o selo do Inmetro, né? Hoje nós temos, Armando, até foi bom você falar nisso, que agora me vem à mente, um selo chamado selo ESG.
né? Assim como saiu anos atrás ISO 9000, 9001, que eram certificados de qualidade para as indústrias, né? E os fornecedores começaram a cobrar, serem cobrados para isso, né? Eles tinham que atender essa qualidade. Hoje esse selo ESG, ele é um selo que ele é concedido a empresas que têm um compromisso de governança socioambiental. E para que é esse selo ESG? Para evitar aquilo que no jargão, né, que é o que as pessoas conhecem como greenwashing, que era uma fake news da sustentabilidade. O que era essas fake news? As empresas faziam propagandas com informações erradas, adulterando números muitas vezes para parecer que elas eram preocupadas com a sustentabilidade. Eles estavam pegando um gancho para abraçar um público, né, que já tinha essa preocupação. Então, o selo ESG veio para certificar. Se você não tem o selo, você não é preocupado. E o que esse selo faz? A certificadora ela faz toda uma triagem, toda uma auditoria nessa empresa para ver o que você faz com os recursos naturais, como que você se comporta, se você zera a emissão de carbono, por exemplo, ou está bem próximo do zero. Então, são vários critérios que hoje são analisados e são de tempo em tempo, né, revistos, né, para que você possa manter esse selo. E esse selo, o que que ele te dá? Algumas empresas e investidores estão buscando apenas isso. Pessoas e empresas comprometidas com o meio ambiente, com os recursos, com zero desperdícios. Então, isso já está crescendo, né? Nós não falamos apenas de sustentabilidade, mas nós estamos falando de eh, um cuidado a mais com o meio ambiente. Não importa se você tem energia sustentável, mas está sobrando essa energia, está sendo jogado fora? Pois é isso, e olha, isso é muito importante, porque quando a gente joga fora, nem sempre aquilo que a gente joga está em qualidade, né? Às Uhum, vezes, a tendência é a gente. Eu vou fazer uma analogia muito interessante. Você está numa empresa que usa muito recurso de água, né? Ela não vai jogar água potável fora, ela vai jogar água suja, água poluída, né? Então, aquele uhum, recurso, se ela tivesse condições de fazer um trabalho, e aí vem a dica que eu acho que é importante, de que além de você procurar aquele selo do Inmetro que diz a eficiência energética, também buscar esse selo ESG, tá? Que eu acho que é importante. Depois eu posso colocar no chat essa questão, porque as pessoas podem, quando estão fazendo isso, elas estão colaborando. Se eu adquiro um produto de uma empresa que tem esse selo, eu estou indiretamente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e pela preservação do nosso planeta. E é interessante que, veja só, não sei se isso é algo que está acontecendo em geral, mas você está me dizendo que a gente já está começando. Mas as pessoas estão preocupadas e a gente já começa a ver um movimento, principalmente nas grandes cidades e em outros países, dizer o seguinte: peraí, antes tinha lá a ISO, as ISOs, né? Eu lembro muito bem, uhum. eu fui uma das pessoas que até ajudou a treinar as pessoas nas ISOs. Hoje é natural. Hoje a gente falava, bom, o produto tem qualidade. Aí a pessoa olha para você e fala, pô, mas isso é básico, né? Qualidade, ter um produto de qualidade que tem uma ISO, que tem a certificação, isso é normal. Hoje a gente começa a falar um passo a mais, tá? Agora, você citou uma coisa que eu achei interessante, foi esse aparelhinho que a gente colocava na, no medidor de água, né? Antes do medidor de água, para você não pagar o ar, quando, quando acaba a água, vem muito mais ar do que é água, né? Então você acabava, e aí girava o reloginho, né? Existe alguma coisa também com relação à eletricidade, energia elétrica? Sim, existe. Na energia elétrica, falando assim de uma maneira bem simples, né, para que todos possam entender, nós temos a energia ativa, que é a energia que é transformada em movimento, em calor, enfim, é a energia que é usada.
Só que dependendo do equipamento que está sendo trabalhado ali, que estamos usando, ele pode gerar uma coisa que nós chamamos energia reativa. É uma energia que está ali, não está sendo usada e ela não é benéfica para a rede, porque você acaba pagando para ela. É um desperdício também. Sim. Então, hoje nós temos banco de capacitores. Por quê? Porque eles fazem esse balanceamento e equilíbrio para que essa energia reativa diminua dentro de um padrão aceitável que as concessionárias pedem. E nós temos também filtros capacitivos que também podem fazer a limpeza dessa rede elétrica ali. Por quê? Porque equipamentos também geram sujeira na rede elétrica. E essa sujeira acaba circulando. O teu vizinho de cima pode estar com equipamento gerando sujeira, contaminando a tua rede. Então nós temos filtros hoje que limpam, que evitam esse desperdício e que você possa estar pagando não só pelo que você consome de fato, mas está limpando a energia para os outros. Você não está despejando energia suja na rede elétrica, né? Que é comum do uso de todos ali. Então existe já assim também, e não é uma tecnologia nova, já há mais de 20 anos existe isso. É bem comum no mercado. Pois é, e isso é legal. Olha só o que acontece. Eu vou fazer aí, vou contar uma história para você, né, que a gente fala muito da água, mas também tem, quando acaba, às vezes, a energia, né, acaba a luz, quando volta, muitas vezes, ela volta com uma velocidade, eu não sei se eu chamo isso de potência, né? Que às vezes acaba estragando os produtos, né? Queimando uma geladeira. Vou contar para você o que aconteceu alguns anos atrás, quando eu morava em Curitiba. Numa tempestade muito forte que teve no bairro onde eu morava, caiu um raio, né? E esse raio, no caso, caiu do mais próximo do meu vizinho, caiu no muro, e na casa do meu vizinho queimou geladeira, televisão, micro-ondas, queimou um monte de coisas, porque estava na energia elétrica, e aí aconteceu de, na hora que voltou também, a luz foi religada, então veio com uma força, vamos dizer assim, que eu não sou técnico do assunto, muito superior àquilo que estava lá. Na minha casa não teve tanto problema, né? Só queimou o micro-ondas. Mas acostumei, sabe como? Quando acaba a luz aqui, começa aquela coisa de piscar a luz, eu já saio correndo, desligando tudo quanto é aparelho da, da rede elétrica, tirando das tomadas, com medo de que. Porque é um custo que a gente não espera e vai estragar o meu computador, a minha geladeira, o meu micro-ondas e a minha televisão, tudo depois eu vou ter que ter trabalho. Às vezes, nem tanto pela questão, que você vai poder chegar às empresas concessionárias e falar: olha, estragou por culpa de vocês, então eu quero um ressarcimento, uma indenização. Mas isso leva tempo. E a gente está, de alguma forma, isso está caindo na conta depois de um certo tempo, né? Isso aí vai voltar, porque ela vai ter que pagar essa indenização e vai ter que se ressarcir desse dinheiro, né? De alguma forma. Essa história está fazendo algum sentido para você? Você podia acrescentar ou podia esclarecer melhor se o que eu estou falando é meio Sim, maluco, não? Ou está não. no nosso caminho de eficiência energética? Sim, a questão da eficiência também veja bem, não desperdiçar apenas os recursos, mas todo equipamento, quando acaba a vida útil dele, ele vai para algum lugar. Se Opa. você for olhar para a questão ecológica, né, nós estamos jogando lixo eletrônico e nós temos que pensar nisso. Para onde vai esse lixo? É reciclável? Pô, é o micro-ondas. Micro-ondas hoje não é um aparelho tão caro. Você pode comprar usado, barato, aí 150, R$ 200, mas é um aparelho que vai ser jogado fora. O que que nós podemos aproveitar e reciclar daquilo? Uma parte sim, uma parte não. Então, lembrando o que foi dito no começo, né, do vídeo, nós ainda só temos esse planeta, né? A questão de habitar em Marte é utopia, nós, né? Não sabemos nada ainda. Ainda é. Então, assim,
Quando você cuida para que não se queime equipamentos, para não gerar mais lixo, você também está pensando na sustentabilidade, também é eficiência. Tudo tem ligação, é uma consciência muito mais ampla, não é você pegar um ponto, são vários pontos que fazem parte do mesmo pensamento, de uma mesma ideia, né, que a gente tem que estar com ela em mente e estar praticando todo dia. Quando você fala de raios, surtos e picos de tensão, que é o que acontece, que queima equipamentos, já existem há muitos anos equipamentos de proteção, que eles pegam essa sobretensão a mais e eles cortam, é como um fusível, que não deixa circular da rede, para ali, os DPS, que são dispositivos de proteção. Mas nós também, como eu falei do filtro, né, que é o filtro capacitivo, também tem essa função, além de fazer a limpeza, né, da tua rede, de retirar essa sujeira ali, e você acaba tendo uma economia também, porque você não paga por aquilo que você não está usando, você vai pagar só pelo que você usa. Então você acaba tendo uma redução na fatura, mas você também está protegendo equipamentos. Isso é interessante. Aí você falou, né, que é bom mencionar, mas até onde a concessionária tem parte disso e eu posso acionar, né, uma indenização, né, que leva tempo. A concessionária, ela vai assumir a responsabilidade quando é um problema estrutural. Por exemplo, aquelas pessoas, empresas, indústrias que moram no fim de uma linha, né, de energia, eles sofrem com o que nós chamamos de flutuação de tensão. Então, ali a tensão está 220, daqui a pouco cai para 205, vai para 230 e fica nos 220. Então, essa flutuação de tensão, Armando, ela pode sim danificar equipamentos. Aí você pode buscar a concessionária e ela, né, através de análises de energia, né, que temos profissionais e empresas que fazem isso, e você com laudo você consegue comprovar e ser indenizado. Mas tudo isso também tem um custo para as pessoas. Nem todo mundo tem condições disso. Agora, como que você vai culpar uma concessionária por um raio, Exatamente. Isso, né? Quando nós sabemos que podemos proteger os equipamentos, né? É como a gente falar bom, enfim, né, não vou nem entrar nisso, mas a proteção é uma coisa que todos nós temos que aprender a como proteger filhos, carros. Nós fazemos seguro de vida, seguro de automóvel. Poderíamos também pensar em proteger, fazer um seguro dos nossos equipamentos, né? De uma maneira mais barata. Não contratar, enfim, o seguro residencial, que é caro. Mas é um dispositivo simples. Então, esse conhecimento é que deve ser repassado para as pessoas, para que elas possam saber o que já tem no mercado e como se proteger de uma maneira mais econômica e eficaz. E é interessante o que você está falando, porque quem vai assistir o nosso bate-papo toda sexta-feira, 19h30, você já sabe dessa questão da hora do café, você pode fazer perguntas e você pode estar conhecendo alguma coisa muito simples, que as atitudes são simples. Eu gostei uma vez do papo que nós tivemos, que você mostrou, fez a seguinte analogia. Para quem gosta de tomar um chopinho, gosta de fazer, quando você vai num, numa sexta-feira, final de tarde, você vai tomar um chopinho, e aí você vai tomar um chopinho, e aí o cara te coloca naquele copo, vem com muita espuma, e você fala, não, com muita espuma eu não quero. Você vai pagar o mesmo preço daquele copo que vem com somente o colarinho. Eu gostei muito Uhum, dessa analogia quando você falou, porque realmente, às vezes a pessoa vê, não, tem muita espuma, tem muito ar aqui, tem muita coisa que eu não estou utilizando, mas estou pagando por aquilo. Então, essa economia está lá. E isso tudo vai ter um reflexo, no caso da nossa energia, né? Esses filtros que você diz, o filtro capacitivo, vai fazer com que a gente tenha menos gasto, vai fazer com que tenha economia dos equipamentos, né? A vida útil de todos os equipamentos, e até que a gente tenha aí uma consciência melhor de pegar esses equipamentos, né? Esse lixo que surge, uma coisa que a gente ainda não está tendo, né? Pelo menos que eu saiba, não tem ainda, uma eficiência, um estudo, ou um trabalho, um projeto que pega todos esses equipamentos eletrônicos e elétricos que estão já
já não servem para mais nada, para poder preservar a natureza. Porque tudo isso, como você disse, é um ciclo, né? Se eu não preservo, mais lá na frente vou ter resultados, né? Vamos ter. Eu lembro bem da questão quando tinha o famoso DDT, lembra dessa história? Era um produto, DDT? DDT. Era um produto que se utilizava nas lavouras de forma geral, que matava os bichos e tal, e matava a gente também, né? E alguém chegou lá atrás e falou: tem que proibir, tem que parar, porque está morrendo gente, porque vai matar e tal. Ao longo dos anos, muitas pessoas começaram a sentir os efeitos daquele produto. Outra coisa é também o amianto, né? Que durante muito tempo, Amianto. amianto. Agora, eu não gostaria, e eu acho que você também tem essa visão, de que a gente chegasse lá na frente e falar: puxa vida, estou tropeçando em equipamentos eletrônicos, né? Porque não tem lugar para fazer, e aquilo, e os componentes que tem dentro dele podem causar algum problema para a nosso sistema, o nosso mundo, né? Pode causar alguma coisa na natureza. Então, eu fico imaginando você pegar um aparelho de televisão, daqueles que tem um monte de equipamento, e joga num rio, Tropeçar numa bateria de lítio automotiva, né? que é verdade, que é hoje já um cenário aí, né, real, que você falou. Pegando ali, voltando atrás, falando do chopp ali, né, que foi interessante, sim, porque é uma maneira de você mostrar para as pessoas, né, através de analogias, o que realmente nós temos hoje para diminuir esse colarinho, para que você pague pelo colarinho ideal, que um chopp também sem colarinho não tem como, né, faz parte, né? É como um café expresso sem aquela espuma, o cremezinho tem que ter também, né? Mas aquilo que é aceitável, está dentro do aceitável. Você não pode ter a mais. O cliente está pagando por aquilo e ele quer o café, ele quer o chopp. Mesma coisa, nós queremos apenas a água, não o ar dentro da caixa d'água. Até porque o ar só está passando por ali, depois sai. E você vai estar pagando por ele. Essa consciência também nós temos que ter. Não só nós, os consumidores, mas também quem presta o serviço, né? Eu acredito que as concessionárias de energia e de água e esgoto também poderiam estar trabalhando nisso, já de uma maneira de levar ao conhecimento da população esses dispositivos, esses meios. É uma consciência que deve partir lá de cima, né? Eu acho que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, né? É um Muito ditado que eu bom, aprendi, né? muito bom, e você está contribuindo aqui para muitas das coisas na hora do café que a gente tem conversado. Essa frase é fantástica e fica gravado aqui, vale a pena. Muito bem. Bom, vamos começar a fechar o nosso bate-papo, e aí eu vou pedir para você, como sempre faço, dicas. Que dicas você daria para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, sobre essa questão de, além de entender o que é essa eficiência? Eu acho que todo mundo já entendeu o que é eficiência, mas que dicas você daria para essas pessoas para trabalhar com essa realidade, para modificar, para ter essa mudança de realidade que nós estamos experimentando, que você comentou? Dê 3 dicas ou 2 dicas, aquilo que você acha muito legal. Bom, eu vou fugir um pouco do tema de energia, mas dicas para evitar o desperdício, que eu acho que é o que nós precisamos ter, são várias. Primeiro, apague as lâmpadas dos quartos que não tem gente lá. Se não está sendo usado, apague. Você aumenta a vida útil da lâmpada, você é um recurso de energia que você está cuidando, né? Falando uma linguagem bem simples. Não deixe torneira aberta em vão. Lixo reciclável, separe. São várias as maneiras que não é uma coisa nova que eu estou falando. Veja, eu estou batendo em teclas que já há anos já estão sendo espalhadas, né? Estão sendo já disseminadas para que a gente possa colaborar com o planeta. Descarte de pilhas e baterias também. Eu acho que se a gente deixa, voltando para aquilo que eu falei lá no começo, se eu cuidar do planeta agora, eu vou estar preparando um planeta melhor para o meu neto amanhã.
Eu não quero preparar o meu neto, o neto melhor para o planeta, mas se eu começar agora, eu já vou estar fazendo isso, passando de pai para filho. E voltando a falar, a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Se eu mostrar para o meu filho como se faz, ele vai fazer, né? Eu não preciso estar falando, ele vai fazer, né? A gente copia as coisas boas e ruins dos pais. Então, vai lá, apague aquela luz do quarto que não tem ninguém, fecha a torneira, separe o lixo corretamente. Você também, olhando assim, você pode buscar quando vai comprar um equipamento novo, veja se ele tem conserto antes, se vale a pena. Às vezes, consertar do que ter, se dá aquele prazer, né, que é momentâneo. Depois que você compra, passa um pouco, esse prazer some. Mas aquele prazer de você ter algo novo, será que não vale a pena você substituir pelo prazer de estar consertando o aparelho, né, e estar contribuindo com o planeta? É a consciência, conforme ela vai, né, se tornando um hábito na nossa vida, você vai ver como é prazeroso ser um colaborador do planeta, né? É uma ideia que eu tenho, que eu passo para as pessoas, né? São pequenas atitudes que você pode estar contribuindo e que a gente ignora todo dia. Maravilha. Bom, eu entendo que a sua empresa, né, que é a Etomo, também está dentro desse processo. Aliás, Sim. isso que é importante. Quando a gente fala de organizações que estão fazendo alguma coisa para a melhoria do mundo e das próximas gerações, mas é mais importante também estão fazendo alguma coisa para o aqui e agora, né? Porque não adianta Uhum. nada a gente não ter nenhum benefício. O benefício também é do aqui e agora. Marcos, é um prazer imenso conversar com você. Foi muito bom. E eu acredito o seguinte: você depois, eu vou deixar, você passa para mim os seus contatos. Se alguém te quiser fazer alguma pergunta, já tem o nosso combinado de que você receberá a pergunta e responde. Isso já é o Todas elas. padrão da hora do café. Para que as pessoas que quiserem mais informações, além do que você comentou de uma forma bem genérica, possam trazer e lembrar o seguinte: não só o consumidor, ou o cliente, ou um cidadão comum, mas as empresas que querem entender um pouquinho mais, que querem trabalhar com os filtros, que querem programar, né? Porque às vezes a gente tem que programar uma mudança, e é natural, é o meu trabalho, eu acredito que é o seu trabalho também, de olhar para as pessoas e dizer: eu posso ajudar você e nós estamos ajudando o planeta. E isso, como você disse, eu gostaria de encerrar agradecendo a você, dizendo: o planeta é um só, a gente ainda não tem opção B, a gente só tem a Não. opção A, que é a nossa Terra, que é o nosso planeta. E vai demorar ainda, acredito eu, né, muitos e muitos séculos para a gente ter a opção B, não sei, né? Mas, então eu prefiro ter uma opção A, um planeta lindo, e atrás de mim tem uma imagem que eu acho fantástica, né? Aqui tem a imagem das cataratas do Iguaçu, Uhum. que é isso que eu quero ver, que é isso que eu tenho a ideia de que quando meu filho, os meus filhos já viram, mas os meus netos, meus bisnetos e as próximas gerações tenham essa imagem como uma coisa nossa. Preservamos alguma coisa linda, as águas e o nosso planeta. Armando, para ter essa imagem atrás de você bonita, tem que fazer como eu aqui. Essa claridade que tem aqui no quarto não é lâmpada acesa, não. Eu estou aproveitando a luz do dia. Não tem desperdício comigo. E eu também, tenho a luz do dia aproveitando. É, Marcos, muito obrigado. Foi um grande prazer. Termina a hora do café. Se o seu café, sempre adoçado ou não, porque tem gente que não gosta com açúcar, ele uhum. é bom, a informação é boa, o café desce redondinho, né? E apesar de nós não termos tomado o nosso café, eu, pelo menos por conta Eu do calor, também. ele está tomando o café dele, mas eu não estou tomando por conta do calor que está fazendo aqui na minha cidade. Acompanhe a nossa Hora do Café, envie sugestões, compartilhe, faça perguntas e se inscreva no nosso canal. Marcos, muito obrigado e até a próxima Hora do Café. Eu que agradeço. Tchau, tchau a todos.